Um. Olá, meu nome é Martina Escardo Ferreira. Eu sou capixaba, mas já moro aqui no Niterói faz 8 anos. Eu me formei em Letras, Literaturas e atualmente eu faço especialização em literaturas francófonas e trabalho como professora. Você é professora do que, Martina? Eu sou habilitada para ser professora em português, mas atualmente eu dou aula de geografia, história, matemática, robótica, artes e português. Legal. Martina, esse trabalho é para entender um pouco mais sobre leitura, sobre hábitos de leitura. Aí, para a gente começar, eu quero te perguntar se você lembra qual o primeiro livro, assim, qual livro que veio na sua cabeça, que o primeiro que você leu, qual o primeiro livro que você se lembra de ter lido e que marcou? Na verdade, eu não faço ideia, mas eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe colocava a gente para fazer palavras cruzadas, de criança, obviamente. E a gente lia muito também contos de fada. Ela comprava várias edições de várias histórias de contos de fada. Então, esse provavelmente foram os meus primeiros livros. E eu comecei a ler antes de entrar na escola. Você já é letrada desde pequenininha. E o livro que você escolheu, qual o primeiro livro que você tem uma memória mais antiga? Aquele livro que eu escolhi e que eu li. Ah, eu vou falar Rapunzel. E por que Rapunzel? Por que você não esqueceu ele? Por quê? Por causa do cabelo grande, provavelmente. Quando você era criança, onde você costumava ou gostava de ler? Eu costumava ler dentro de casa porque era um ambiente melhor que tirava menos o foco da leitura. E eu lia sozinha, até porque meus pais não ficavam muito em casa e a gente ficava mais com empregada. Assim. A gente que eu digo eu e minha irmã. Quando você era pequena, ainda alguém lia para você? Vocês tinham esse hábito de ler junto com alguém? Não, suas leituras eram individuais. Geralmente individuais, mas eu lembro que quando eu tinha, na época de 8 anos, 9 anos, a gente tinha uma empregada, Joyce, e a gente tinha um livro de leituras bíblicas, e ela sempre lia pra gente uma história de alguém lá da Bíblia, mas não era a Bíblia exatamente, era um livro sobre histórias que aconteciam dentro da Bíblia, e ela lia pra gente uma história cada dia. Deve ser tipo aqueles livros de horas, né? São passagens para você ler. Não, não eram passagens da Bíblia. Por exemplo, a história de Caim. Aí vinha tudo ilustrado e tinha a historinha. Eu lembro que ele era dessa grossura, assim. Mas não era tipo assim, provérbios, não. Era tipo as histórias que tinham lá dentro. Sim. Assim, onde você obtinha os livros nessa época? Você emprestava da biblioteca, você comprava, você ganhava? Como que funcionava isso? Não, a gente ganhava, a mamãe comprava, ou as minhas tias me davam. E teve uma época que a gente tinha a assinatura dos gibis da Turma da Mônica também. Você saberia dizer por que na infância você gostava de ler? Havia as outras crianças leitoras como você? Eu acho que não havia outras crianças leitoras, não. Eu não era uma criança leitora de ler, tipo, 10 livros por semana. Eu lia um ou outro e eu esqueci a primeira pergunta. É, Você saberia por que na infância você gostava de ler Porque eu assim? gostava de ler? Eu acho que o que eu mais gostava de ler era para aprimorar a minha fala e a minha escrita. Acho que era isso que eu mais gostava. E como tinha isso naquela época muito forte de contos de fada, porque tinha os filmes da Disney, acho que também isso me interessava em saber. Os seus pais tinham outros livros na sua casa, assim, quando você era pequena, e se tivesse, onde eles ficavam? Vocês tinham uma área para os livros, algum lugar que ficava, uma estante, igual você tem hoje, né? A gente pode dizer isso, onde eles têm uma boa estante, tem seus livros. Você tinha isso também naquela época? Eu não tenho recordação disso, de onde os livros ficavam. Eu lembro que na estante da sala onde ficava a televisão tinha alguns livros ali. Eu lembro que tinha um dicionário Aurélio desse tamanho, onde ficava esse livro da Bíblia que eu comentei. Mas acho que eles não ficavam tão expostos assim. Eu não realmente não lembro onde os livros Sim. ficavam. E na adolescência, como foi? Na escola, que tinha biblioteca lá, então eu reservava. E eu não lembro como, mas foi na época que eu tinha
Na minha, entre 12 e 14 anos, eu acho que eu não lia tanto assim, mas quando foi uns 15 que eu entrei no ensino médio, eu lia bastante poema na internet, que a gente já tinha acesso à internet banda larga, então era mais fácil de acessar os sites. Então eu lembro que tinha um site que eu entrava todos os dias, que se chamava Casa do Bruxo. Parece que é uma coisa de mística, assim, mas aí tinha uma seção de poesias de vários poetas de várias gerações. Aí eu lia bastante, de vários. Todo dia eu escolhia, eu vou ler hoje Mário de Sá Carneiro. Aí eu lia, e como eu gostava de uma temática mais obscura, por causa que a gente estava aprendendo literatura lá na escola, que vinha do romantismo, do naturalismo e do realismo, então eu já sabia mais ou menos quais autores procurar e a temática que tinha. Então eu procurava ali um poema, lia outro, se não me interessava a temática daquele poema, eu partia para outra. E aí eu comecei a pegar livros na escola que tinham a ver com essas temáticas. Eu lembro que eu peguei Edgar Allan Poe, peguei Álvaro de Azevedo, e também naquela época o vestibular ainda era mais tradicional, né? Então a gente tinha que ler alguns romances, então eu também pegava por causa disso. E essa biblioteca que você frequentava funcionava bem? Tinha bibliotecário? Como era? No começo tinha bibliotecário, ficava alguém de tarde, mas depois foi se diluindo assim, e aí não ficou muito bom. Entendi. Aí eu fiquei mais dependente da internet mesmo, nesse sentido. A internet revolucionou, né? Ela facilita muito, inclusive a questão do acesso. Você consegue ler coisas que estão esgotadas ou são de tempos que, né, não se reproduz mais. Mas agora você me falou disso, da internet, eu lembrei que foi nessa época mesmo que eu procurava os poemas, foi nessa época mesmo que eu comecei a escrever poema, conto e tal. Aí eu tenho um site. Um site não, um blog. Um blog onde você escreve? Escrevia, né? Porque agora hoje em dia eu não escrevo mais. E hoje, que tipo de livro você costuma ler? Hoje, mudou tudo, porque como eu fiz um intercâmbio para Montreal, e lá tem uma questão muito forte da francofonia e de imigração e transculturação, basicamente, meus livros que eu tenho lido é sobre essa parte de transculturação e imigração, até por causa da especialização, mas também sobre livros que tenham como personagens principais mulheres fortes ou temáticas que estejam relacionadas à negritude. Sim. E assim, se você for quantificar, você lê livro simultâneo, você pega um livro e começa, como que você lê? Quantos livros você lê por mês? Você vai começar? Mais ou menos um por mês. Esse ano, como eu não tenho tido muito tempo, esse ano eu me fiz ler 2 ao mesmo tempo. Cada dia eu alternava um livro. Ainda tá dando certo, mas eu não sei até quando. Você começa e vai até o fim ou você vai lendo por partes? Você lê o meio, volta para o começo? Não, eu vou lendo até o fim. Começa e vai até o fim. E onde você compra hoje seus livros? Você me empresta, você compra, você ganha, como que é? Eu não gosto muito de emprestar, não. E muito menos dar eles. Mas no meu primeiro emprego, que faz uns 3, 4 anos, eu comprava muito mais livros. Só que aí eu não estava mais lendo esses livros que eu comprava. Então, desde então eu parei de comprar livros. Eu acho que quase uns 20, acho que 20 é muito, mas uns 10 livros aqui foi de uma época que eu parei de comprar e só falei assim, eu não vou comprar, mas eu posso ganhar de doação e tal. Mas hoje em dia, os últimos que eu comprei pela internet mesmo. Você frequenta a biblioteca hoje em dia? Não mais? Eu frequento biblioteca mais por causa da escola, porque a gente tem uma política na escola de sempre ir com as crianças na biblioteca, saber como funciona a biblioteca, e aí eu pego esses livros. Mas ano passado, quando eu ainda não era professora lá, eu pegava livros na biblioteca da escola, porque era permitido aos funcionários pegar os livros da biblioteca. Você podia emprestar na própria escola. E se você faz assim, que horas do dia você lê? Onde você prefere ler? Você prefere ler no ônibus, deitado? Como que você prefere ler? Eu prefiro ler em casa, mas ultimamente eu tenho lido no ônibus. Para ganhar tempo, pra né? Ganhar tempo. O caos urbano. Das leituras dos últimos 12 meses, né? Esse último ano, quais mais marcaram você? Assim, qual que você pensa nesse último ano? Tal livro foi realmente... Eu não tenho aqui
A gente pode falar de Xerox? Pode, não tem problema. Eu não tenho aqui, mas o livro que eu gostei muito de ter lido são dois que eu li na especialização, que eu também leio em francês. E os livros que a gente lê lá na especialização são em francês. Então, tem vários. Eu gosto muito, deixa eu ver se ele tá aqui. Eu gosto muito desse aqui, Les Aurores Montréal, que fala, é um trocadilho das auroras boreal. Nem sei como é que fala em português, boreal, nem sei como é que fala. Boreal. Das auroras boreais. E eles fazem um trocadilho com o nome de Montreal, porque Montreal em francês é Montréal e boreal é boreal. Então eles fazem esse trocadilho e são vários contos que contam sobre essa questão do francês, do inglês, mas as questões da cidade como personagem mesmo. Mas também tem outros dois que eu li, que é La Rue Casse-Negre, que fala da questão do negro ser o protagonista da sua própria história lá na Martinica, que é um departamento da França. E o outro que eu li foi de um imigrante, ele é bem famoso, o Denis Laferrière. E o nome do livro eu esqueci, mas conta sobre a chegada desse imigrante haitiano na cidade de Montreal, no auge de Montreal, que foi na década de 70, quando teve várias coisas lá importantes. E ele conta a história dele, de como ele chegou lá, como é que estava, e passa pelas 4 estações, e em cada estação acontece uma coisa até ele virar escritor. E aí tem continuação. E tem um outro do Denis Laferrière que é muito bom, que é que se chama Como Faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, que seria como fazer amor com um negro sem se cansar. E aí conta a história, quase uma continuação desse primeiro livro que eu li, que ele escreveu num livro sobre o poder do negro e dessa questão do negro dos brancos lá não em Montreal, mas a questão do negro e brancos. No Canadá. Isso. Os livros, então, para você, além da questão da leitura, eles têm uma questão também da diminuição do racismo, talvez, entender a identidade do povo negro, né? Sim. E a gente tem que trabalhar... A gente trabalha muito essa questão, a gente trabalhou, ou pelo menos eu trabalhei, porque a gente tem que fazer 2 trabalhos ao final de cada disciplina, e em 2 disciplinas eu trabalhei exatamente sobre a questão do negro. Na primeira eu fiz em cima desse livro do Daniel Ferrière, Como Faire l'amour, que era sobre a questão de uma vingança negra, porque tem toda uma questão sexual de poder entre o negro e a mulher branca. E no segundo eu trabalhei sobre a questão do protagonismo negro na literatura martiniquense. Muito legal. Você falou que está lendo no ônibus agora, né? Por uma questão de tempo. Você acha que, por exemplo, você não precisasse trabalhar, você tivesse mais tempo livre, não ocioso, mais tempo livre, você gostaria de ler mais? Assim, você acha que você teria uma frequência maior na leitura? Seria uma Com coisa... certeza. E dos livros que você falou que você está lendo atualmente? Você pode falar? Os Pode dois mostrar? que você pode? Eu tô lendo 2, porque como eu quero praticar o francês, eu tô lendo esse aqui, Putain, da Nelly Arcan, que foi muito famosinho na década do começo dos anos 2000. Do que se trata esse? Olha, como eu tô no começo, são histórias que se passam com essa menina, que eu não lembro o nome. I'm sorry, desculpa, nem lembro se fala o nome, mas enfim, essa menina que ela veio de uma cidade pequena da província de Quebec e ela vai para Montreal e ela se torna prostituta lá e depois ela vira escritora. E conta todos esses casos, é como se fosse uma Bruna Surfistinha, só que bem escrita. E que a própria escreveu, né? Porque acho que a Bruna Surfistinha não foi ela. Não. E tem esse da Conceição Evaristo que tá em alta, né? Que conta, acho que esse é um dos mais famosinhos. Conta as histórias de vários personagens, mas é uma narração só que se passa na favela. Muito, muito bacana. E tem tudo assim, a questão da mulher aqui, e aqui a questão mais do negro. Mas aqui tem uma questão da mulher negra também. Sim, junta as duas questões.
Ah, não, isso não, desculpa, eu ia falar do outro livro preferido. Qual o outro livro preferido? Esse livro que eu adquiri, foi esse ano que eu adquiri? Não, foi ano passado, eu fui na livraria e eu não conhecia esse livro. E ele é inspirado em outro livro que nem é para criança, das mulheres... Ai, não lembro qual é o nome do original, mas esse é das 50 Brasileiras Incríveis e ele conta tanto de mulheres negras, indígenas, brancas, mas todas que foram apagadas pelas histórias dos homens. Aí conta sobre a história da Dandara, de gente que eu nunca vi falar, tipo Maria Rita Soares, alguém conhece? Eu não conheço, mas eu não lembro a história dela. Mas é muito legal, eu já usei esse livro para falar sobre consciência negra com meus alunos no ano passado e esse ano também no Dia da Mulher, e eu vou usar de novo na consciência negra, que eu acho maravilhoso. E no final, eu recomendo todo mundo comprar. Todo mundo que tem filho, e no final até a criança ou o adulto que comprar pode fazer a sua própria história da mulher incrível. Ele é muito legal, porque tem histórias e é muito bem diagramado e muito bem ilustrado. Também muito bem escrito, porque é uma linguagem de fácil acesso, tanto para o adulto que não é tão letrado, quanto para a criança que ainda está em desenvolvimento na leitura. Muito legal. Para a gente fechar, você se vê como uma leitora? Você se reconhece enquanto leitora? Sim, eu acho que todo mundo que lê qualquer coisa, independente de ser um livro assim, ou um livro de romance, ou um jornal, ou um Facebook. Eu tinha um professor na UFES e eu fazia esse laboratório com ele que era laboratório de leitura. E ele exatamente falava que leitor não é só leitor de um romance, que eu acho que isso é muito clichê falar e é muito senso comum. Leitor é todo mundo que lê. Que pode ler tudo, que pode compreender vários tipos de texto. E é isso que é o legal de hoje em dia, porque hoje em dia são vários, a gente chama que na internet são os hipertextos, que você abre um texto e ele vai te levando para outros textos, para você continuar lendo. E isso é o legal da internet. Mas também a gente não pode só ler texto de internet, porque a gente precisa de outros tipos de leitura para poder aumentar a nossa experiência de mundo. Mas eu sou uma leitora e acredito que bastante gente seja leitora também, independente do gênero textual que ele lê. Muito massa. Bom, a gente agradece. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, por nos receber.